boa tarde, pessoal. Vamos começar então nossa quarta reunião extraordinária da sessão. Justificar a ausência, Marcos Vale está sendo substituído pelo Maicon. Ali, obrigado, Maicon. A Kelly Paul está sendo substituída pelo Márcio Rosa. Ou não. Marcos Jardim está em licença-prêmio, o suplente é a Sueli Costa, que também não está dando aula, que está sendo substituída pela Nancy. A Sandra Santos está em licença-prêmio, sendo substituída pela Larissa. E o Celso Cecília está de férias, sendo substituído pela Beatriz. Deixa eu lembrar que nas nossas reuniões agora presenciais, a gente precisa que assine a lista de presença. Não é mais clicar no botão para registrar a presença. O Meet não faz isso mais automaticamente. Okay? Então, eu tenho três informes muito rápidos. O primeiro deles é para justificar que é o segundo mês que a gente está fazendo o extraordinário da extraordinária. As reuniões ordinárias acontecem de cada 2 meses. Então, em princípio, era para ter 4 reuniões ao longo do ano. Nós estamos tendo 11 reuniões. Mensalmente tem uma reunião. Tá? E o que está acontecendo nos últimos 2 meses é que a gente está tendo reunião praticamente a cada 15 dias. Tá? Uma delas tinha justificativa de aprovação em tempo de ficar fora do calendário de meio de ano eleitoral. Então, a gente teve que antecipar para adaptar. E agora, mais uma vez, o calendário da reitoria, no que diz respeito ao item 3, que é o relatório final da Comissão de Avaliação para a Progressão PAEP, também tem prazo para entrar na reitoria. E teve alteração do calendário deles, que depois melhor. Então, mais uma vez, se justifica pela urgência de ter que ter, e não pode ser área de referendo, senão eu faria e aprovaria na congregação de julho. Então, esse é um informe, assim, uma justificativa de por que a gente está enchendo tanto vocês fora do ano. Segundo aviso, o ar-condicionado do predinho está sendo instalado. A gente terminou de fazer as cotações de preço, já contratamos a empresa, os aparelhos todos já estão aí, já estão na sala. Agradeço o Vanderlei e a equipe dele que está trabalhando nisso. E uma parte dos aparelhos, talvez metade, já estão praticamente instalados. Vocês devem, olhando de longe, vocês já estão vendo aparelhos sendo colocados ali. Eu tenho para dizer, assim, do que eu tenho conversado com o Ricardo, do que eu observo do predinho, é que a gente precisa, assim, fazer um planejamento de longo prazo para dar um tratamento melhor para o predinho da pós-graduação. Os móveis estão muito velhos, talvez uma pintura. Bom, reforma, então, é coisa que precisa de dinheiro, mas para quem esteve lá recentemente, para quem frequenta o predinho, sabe que está numa situação assim, um pouco precária comparado com o que a gente tem, com o que outros pesquisadores têm. Eu acho que, assim, seguindo o exemplo de todas as outras instituições que são padrões internacionais de como o tratamento se dá para a pós-graduação, eu acho que a gente precisa dar um up, tratar assim com respeito e dar um up nesse ambiente de trabalho deles, né? O Aurélio está ali me olhando, o coordenador da pós, a Nancy, a reitora de pós, acho que eles entendem o que eu quero dizer. Enfim, essa é só a primeira atitude, o primeiro reconhecimento que a gente tem é colocando os aparelhos de ar-condicionado. O terceiro e último aviso, muito breve, é que a reitoria lançou um calendário para fazer a certificação ou recertificação das unidades. Tá?
As unidades de ensino e pesquisa vão fazer essa recertificação a partir de junho do ano que vem. Tem que entregar entre junho e agosto de 2023. Tá? Então, é uma oportunidade para o IMEC estar repensando, e fora de uma situação de crise, como foi anteriormente, está repensando a recertificação, instituição de gratificações, etc. Recentemente teve no Consul, eu estava viajando, não participei, mas teve já uma discussão de reimplementação de algumas gratificações, não todas que a gente acha que precisaria, a gratificação de coordenação de biblioteca, por exemplo. A gente tem uma biblioteca com mais de 6 mil títulos, e é bastante trabalhoso coordenar uma biblioteca desse. Enquanto as engenharias, tem 6 engenharias que compartilham a mesma biblioteca. Então, para eles, não faz sentido ter gratificação para cada faculdade, ter uma gratificação para um coordenador em cada faculdade, se eles têm uma biblioteca só. Mas no caso do IMEC é diferente, porque a gente tem uma biblioteca enorme que serve a muita gente. Cada projeto de compra de livros é enorme, compra-se milhares de livros e é bastante trabalhoso para o coordenador. Então, isso que eu tenho proposto, tenho falado já que vai se fazer recertificação, já que está se falando de gratificações, de reintroduzir gratificação para a coordenação de biblioteca. Mas entre a gente pensar, argumentar e as coisas andarem e serem aprovadas, isso pode levar meses ou anos. Então, esses são os informes que eu queria dar. Para o ano que vem, então, tem recertificação, a gente anda nesses passos, a passos assim, de escala de meses ou anos. E eu termino aqui meus informes só com a observação de que a atual reitoria, quando tomou posse, em 3 semanas eles mexeram na recertificação do gabinete do reitor, por um ad referendo. E as unidades vêm 2 anos e meio depois, e tudo bem, vamos tocar para frente. Eu quero perguntar se tem alguém que gostaria de se inscrever no expediente. Eu queria dar um informe. Tá. Terra Cunha. E tirando embaçado. Mais alguém? Tá, vou passar a palavra então para o Terra Cunha. Por favor. Agradeço. Deixa eu fazer meu papel duplo de novo. Lembrar que daqui a 1 hora, mais ou menos, 1h20, a gente vai receber a diretoria da Unicamp ali no saguão com um bate-papo informal. Então, se acontecer essa reunião se estender, que eu não acredito, eu vou sair faltando 10 minutos para isso, mas acho que já teremos saído todos e quem puder estar lá, acho que é uma boa maneira. Se não é afiliado, discutir com a diretoria se tem bons motivos para ser afiliado, se é associado ou tem não afiliado, se é associado, cobrar aquilo que você acha que não está sendo feito e assim por diante. É uma intenção dessa atual diretoria estreitar essa conversa e acho que é uma intenção da comunidade toda estreitar também. Então, sai o representante do CR, entra o assessor ad hoc de pesquisa. Teremos já no dia 20, que é sem ser segunda-feira agora, a outra segunda-feira, a primeira edição de um evento que vai chamar Eu Sou Pós-Doc. Não que eu seja, mas eles são, e a ideia é justamente apresentar melhor essa parcela da comunidade tão esquecida por todas as outras parcelas em tantos outros momentos. Então, vai ter uma conversa, uma apresentação científica de 2 pessoas que são pós-docs aqui no IMEC. A ideia é que isso se repita de tempos em tempos, mas principalmente sirva para a integração da comunidade em geral, em especial de pós-docs. E aí, na semana seguinte, temos o último colóquio do semestre com o Hélio Migon. Tenho 2 informes rápidos. Eu queria só avisar que eu vou ter que sair da reunião faltando 5 para as 2. A gente tem uma reunião com o Comitê de Retomada, Comitê Covid da Unicamp. Como todo mundo já deve ter ouvido falar aí, de fato, é verdade, os casos de positivo de Covid têm aumentado bastante na comunidade.
Então, foi marcada a reunião com o Comitê Central para repassar para a gente o que está acontecendo. Então, vou ter que sair da congregação 5 para as 2. O informe, acho que o Samuel iria dar, mas já que ele não estava aqui até há 5 segundos atrás, eu queria lembrar que na congregação anterior, né, sobre a questão das aulas, dos alunos e tudo mais, a gente ficou de marcar uma reunião para conversar sobre isso, né? E, de fato, o Samuel mandou um e-mail ontem marcando para a próxima segunda-feira, dia 13, às 17 horas, pelo Meet. Ele mandou o link do Meet. Confira no seu e-mail, procura pelo amigo Samuel, que vai estar lá. Acho bastante importante todo mundo participar para a gente talvez continuar essa cultura aí de trocar ideias sobre ensino em geral. Né? Fez bastante na pandemia. Antes não fazia, a pandemia fez, eu acho que foi uma coisa boa. Devia continuar fazendo essas conversas aí, pelo menos uma vez por semestre. Assim. É sempre bom trocar experiências aí, principalmente agora na retomada. Então, segunda-feira, temos várias segundas-feiras com atividades aí. Agora que a gente está, depois da atividade do pós-doc. E um outro informe também muito importante é sobre a festa julina do IMEC. Receber, depois de alguns anos aí, está podendo fazer de novo essa festa julina. Vocês já receberam aí pelo amigo social informações sobre a adesão, sobre as datas. Vai ser no dia 15 de julho, na hora do almoço, 12 horas. Então, conta com todo mundo lá. A Comissão de Festas pediu para dar esse informe. Eu reforço o pedido. Vai ter quadrilha, né? Então, venham de trajes típicos e vai ser bastante legal. Era isso, pessoal. Obrigado, Ricardo. Nós temos 3 itens na pauta, todos eles de extrema importância, mas na verdade eu vou deixar para o colegiado fazer os destaques. E a mesa não vai destacar nenhum item. Eu quero saber se alguém gostaria de destacar algum deles. Luciana, item 3. Okay. Além do destaque do item 3, de progressão PAEP, alguém gostaria de destacar algum outro item? Vamos colocar em votação, então, os itens não destacados, o item 1 e 2. 2.1 e 2.2. Os favoráveis continuem como estão, contrários se manifestem, abstenções se manifestem. Então, aprovado por unanimidade. Ok. Eu aproveito, então, para parabenizar os novos livre-docentes. Aliás, Emilton, Elcio, Larissa, e das boas-vindas aos docentes que serão contratados no departamento de matemática, que era o item 2. Vamos para o item 3, então, que é sobre progressão PAEP, que é o que justifica essa congregação, a premissa, a urgência dessa congregação. Luciano, você fala. Antes de tudo, quero agradecer o trabalho de vocês, da PSA, da aquisição, da Luciana, o Ricardo fez parte da comissão. É isso aí, Esse? Por favor. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui como representante dos funcionários, né, da congregação do IMEC, e passar para vocês como ficou a distribuição dos recursos Microfone. do IMEC. Tanto a progressão horizontal... Microfone. Um pouquinho mais para cá, que aí... Liga aqui também, a gente pode ligar. Olá, melhorou?
Olá, melhorou? Alô? Tem que falar um pouquinho mais alto. Olá? A máscara, né? Bom, pessoal, vou tentar falar um pouquinho mais alto, então. Melhorou aí? Ok. Bom, só apresentar para vocês, então, que na sexta-feira passada, a EPLAN, ela disponibilizou, então, divulgou, né, a quantidade de recurso para cada unidade, para a progressão da carreira PAEP 2022. E, tendo em vista essa divulgação, nós, os representantes dos funcionários na congregação, nos reunimos na segunda-feira, no dia 6, para, então, aplicar o total de recurso de acordo com as regras que já tinham sido aprovadas anteriormente. Tá? Então, só para... Ricardo, pode só baixar um pouquinho, por favor? Para explicar, então, que essa distribuição ela foi baseada nos seguintes fatores. Na definição da distribuição dos recursos, aprovado na congregação do dia 10 de fevereiro, e ficou a proporção de 80% para a progressão horizontal e 20% para a vertical. Também baseado no relatório da comissão de avaliação, divulgado no dia 30 de maio, e o recurso disponível para o IMEC, divulgado então no dia 3 de junho, no total de R$ 10.946,10. Então, de acordo com a definição da distribuição dos recursos e do relatório da comissão, a gente fez a aplicação que consta nessa tabela. Para a progressão horizontal do segmento médio, foi reservado, então, dos 80%, um total de R$ 8.756,88, sendo que o segmento médio e superior, nós tivemos os 5 contemplados do segmento superior e 14 contemplados do segmento médio. Aqui no final, no total, a distribuição chegou a R$ 8.707,20, que, subtraindo, né, do valor dos 80% destinados à progressão horizontal, sobrou, então, R$ 49,68. Já vou explicar essa diferença aqui. E a progressão vertical, segmento médio e superior, reservado, então, R$ 2.189,22, equivalente a 20% do recurso total. Conseguimos, então, contemplar superior com cargo gratificado, primeiro colocado, e o primeiro colocado também do médio sem cargo gratificado. Para poder contemplar os dois colocados, nós temos um total reservado de R$ 2.189,22 e distribuindo da 2.227,47, tendo um saldo aí ainda negativo de R$ 38,25 para a gente conseguir contemplar o primeiro colocado do médio sem cargo gratificado. E aí, tendo essa tabela, a distribuição, né, aplicando com as regras já aprovadas anteriormente, e na própria segunda-feira, no dia 6, a EPLAN, em conjunto com a PRDU, eles divulgaram uma informação que vai poder nos ajudar com esses valores, né, com esse saldo positivo na horizontal e negativo na vertical, que é a proposta que a gente vai fazer hoje. Pode baixar um pouquinho? Tá, então, de acordo com a distribuição apresentada, nós verificamos que 80% dos 80% destinados para a progressão horizontal, sobra um saldo positivo de R$ 49,68, e dos 20% destinados para a progressão vertical, faltaria, então, R$ 38,25 para contemplar o primeiro colocado do segmento médio sem cargo gratificado.
E aí, considerando, então, que a EPLAN deliberou, então, sobre a transferência e a suplementação de recursos, a proposta é que seja solicitado junto à CIDF a transferência de R$ 38,00 do saldo remanescente da progressão horizontal para a progressão vertical, de forma a contemplar o primeiro colocado do segmento médio sem cargo gratificado. E concomitante, a suplementação de R$ 401,20, de forma a contemplar o 15º colocado da progressão horizontal do segmento médio. E aí é importante enfatizar que o pedido de realocação horizontal para vertical, ele não vai ultrapassar o teto de 30% que está previsto na deliberação Consul 20 de 2021. Tá. Ricardo, pode sim voltar na tabela aqui, por favor? Isso. Então, como que ficaria aqui na progressão horizontal? Porque a gente tinha, então, que a gente consegue contemplar com o recurso hoje que nós temos, são os 5 do nível superior e 14 do nível médio. Com esse pedido de suplementação, nós conseguimos, então, contemplar o 15º colocado do médio. E a proposta também, transferindo aqueles 38,25, que a gente tem um saldo na horizontal para vertical, a gente consegue contemplar, então, o primeiro do segmento médio sem cargo gratificado. É importante colocar que isso é uma proposta, tá, que vai ser encaminhada para a CIDF e vai depender dessa avaliação para ser encaminhado. Tá? Então, é importante enfatizar que tanto o 15º colocado da horizontal e o primeiro da vertical, né, no médio sem cargo gratificado, estão dependendo dessa aprovação. Porém, o que nós vamos encaminhar, que está sendo proposto aqui, né, para a congregação, é de fazer esse encaminhamento junto à CIDF. Só para vocês terem uma noção de onde a gente está hoje, dentro do cronograma, né, da DGRH, a gente está no item 34, que é a aprovação do relatório final da Comissão de Avaliação com os servidores contemplados. O próximo item, o próximo encaminhamento é para a CIDF, depois o penúltimo é a emissão de parecer sobre o processo da unidade pela CIDF e, por último, a homologação das progressões pela CADE, que tem no dia 5 de julho. Era isso que eu tinha para passar para vocês. E agradeço a oportunidade. Né? Obrigada. Eu gostaria de dizer que é uma pena a gente ter uma limitação de recursos, mais uma vez, diferente do que foi para docentes. Para funcionários, a gente tem uma limitação de recursos. Para docentes, tinha recurso para toda a demanda. Todo mundo que tivesse mérito seria contemplado. Aqui nós temos todos os funcionários com mérito e não tem recurso para todos, infelizmente. Então, é uma situação muito, muito delicada, muito, algumas vezes com regras, inclusive, injustas, invertidas, mas a situação é ruim com elas e pior sem elas. Então, é uma situação bastante delicada. De qualquer maneira, alguma diferente de anos atrás, a gente tem recurso para 30, o Ricardo era da comissão de avaliação, ele pode confirmar, demanda de 36 progressões, e na proposta seriam 21 pessoas contempladas. E ainda tem expectativa de, nos próximos anos, ter outra rodada, talvez não no mesmo montante. Esse montante é um montante, a diferença salarial mensal. Então, tem expectativa de, nos próximos anos, anualmente,
foi dito isso para a gente tem essa expectativa. Mas essa é a situação, essa é a realidade. Eu já disse e aproveito para enfatizar, para agradecer o trabalho da comissão de avaliação. Não é um trabalho fácil. Julgar, não está sendo julgado só a competência, entra como fator o tempo que a pessoa está, a defasagem entre a complexidade do trabalho e o que ela está recebendo, entra como critério vários aspectos que torna assim, o trabalho da comissão bastante delicado. Quero abrir para perguntas, comentários. Querem aproveitar os últimos minutos que o Ricardo está aqui? Ele estava na comissão o último minuto, estava na comissão de avaliação. Deixa eu só explicar um pouco o processo, principalmente para quem não é funcionário e pode estar entendendo como é que funciona o encaminhamento disso. Foi montada uma comissão, né? A comissão tinha o papel de estabelecer como seria feito critérios ou classificação dos inscritos, né? Como seria o processo de avaliação. Então, assim, a comissão, que era presidida pelo Chico, então era o Chico, Leandro, Celso, eu e o Getúlio, que é um funcionário da oficina. É o Bruno. E tinha um representante externo. Então, a gente recebeu as inscrições, a reitoria ela fornece para as comissões umas tabelas do que avaliar, de como enquadrar as pessoas. Então, os funcionários se inscreveram, tanto no vertical como no horizontal, de certa forma se classificaram ali das formas que eles entendem como está a posição deles, justificaram por que deveriam receber promoção. A comissão simplesmente fez essa classificação, então produziu as listas. A lista é estratificada por várias coisas, né? Então, você tem uma lista para quem está concorrendo à promoção horizontal e tem uma lista para quem está concorrendo à promoção vertical. Em cada uma dessas listas, você faz uma separação entre pessoas que recebem gratificação e pessoas que não recebem gratificação. Ainda tem a estratificação por segmento, pessoas que são do segmento médio e segmento superior. Segmento médio e superior não é se a pessoa tem curso superior ou não, é o segmento de entrada nela na carreira. Então, se você fez concurso nível médio, você pode ter nível superior, faz concurso para médio, você vai ficar no segmento médio, não pula de segmento por fazer curso prévio. Você começa no segmento e vai aposentar. Então, basicamente, eram 5 listas separadas aí que a comissão tinha que, de certa forma, ordenar e arrumar critérios de classificação. A comissão fez isso, pontuou as pessoas, no nível horizontal, validou as inscrições, no nível vertical, enquadrou as pessoas nos níveis que a comissão entendeu que elas estavam e produziu as listas. Existia uma série de critérios de desempate, inclusive, então a comissão usou todos os critérios, deu a nota e classificou. A distribuição do recurso não é papel da comissão. A distribuição do recurso, isso é um papel dos representantes, dos funcionários na congregação. Então, é daí que vem essa distribuição de recursos. O trabalho da comissão se encerrou com a entrega dos relatórios. Então, recebeu um relatório individualizado, contendo um parecer substanciado sobre aquilo ali, e, no caso, e as notas. Foi atribuída a nota, que é o único jeito que a gente consegue, de alguma forma, classificar as pessoas. O processo foi, inclusive, bastante parecido com o de 2019. Assim, eu era presidente da comissão, então foi recebidas as inscrições, avaliadas, dadas as notas, e divulgado o recurso. O ponto diferente entre 2019 e esse ano, que é uma coisa muito boa, de fato, uma melhoria grande desse processo, é que a congregação agora tem uma proposta para a votação. Em 2019, a congregação precisou decidir ali, durante a reunião, como que seria distribuído o recurso. Essa distribuição em 80% e 20%, 80% para o vertical, 20% para o horizontal,
ela foi aprovada em congregação, isso foi uma decisão dos funcionários também. A reitoria colocou que algo 70-30 ou 80-20 era desejável. Assim. No IMEC, se você olha a proporção de funcionários que nós temos no horizontal, no nível médio, nível superior, mais ou menos 80-20. Então, isso é compatível com a nossa estrutura interna dos funcionários. Um problema desse processo em si, né, que continua desde 2019, é que você faz todo o processo, toda a classificação das pessoas e tal, sem saber o recurso. Então, tem que fazer o processo sem saber quantos serão promovidos, sem saber quanto de dinheiro será utilizado para a progressão. Então, assim, a lista tem que ser feita e aí a gente sabe mais ou menos o nível que a pessoa está, para onde ela vai ser promovida, né? Isso segue o papel da comissão. E aí, quando vem o recurso, você olha a diferença salarial e é um probleminha aí, talvez, de programação inteira aí, você vê quais são as possibilidades. Observe também que, pelos critérios de distribuição, assim, qual lista você pega o primeiro, depois que você pegou o primeiro, você pega o segundo, ou pega o primeiro de outra lista. Isso aí também foi aprovado em congregação e foi definido pelos funcionários. Então, dado que tinha a lista com a classificação e quando chegou o recurso, a distribuição é praticamente única. Tem basicamente um jeito de você pegar esse dinheiro e aplicar na lista. É o que foi feito. Então, assim, a gente entende que, bom, tinham 36 inscritos, né? A comissão não indeferiu a inscrição de ninguém, todo mundo foi avaliado. O valor absoluto da nota, né? As pessoas, em geral, têm boas notas. Se houvesse recurso, certamente todo mundo poderia receber a progressão. Só que não existe recurso. Então, a gente recebeu 10.900. Pessoalmente, achei até que a gente recebeu mais do que eu esperava, pensando pelas contas do que a gente recebeu em 2019, e eu estava chutando algo em torno de 7 mil, alguma coisa assim. Recebemos 10 mil e pouco, deu para a lista avançar bastante, mas, obviamente, não dá para contemplar todo mundo. E tem essa situação que, mesmo para o segundo colocado, no segmento vertical, a gente precisa ainda de uma autorização da reitoria para fazer esse remanejamento de recursos. Em algumas unidades, você não conseguiu, por exemplo, contemplar ninguém do segmento vertical. Estão esperando aí a autorização da reitoria para fazer algum remanejamento de recursos. Enfim, isso foi assim o processo. Recentemente, eu conversei com pessoas da administração superior sobre isso e acho que todo mundo que participou da comissão tem mais ou menos as mesmas críticas ao processo. Tem uns problemas aí. Um dos problemas desse processo é que o funcionário, para muitos funcionários, eles não podem escolher se ele vai querer uma promoção horizontal ou vertical. A promoção horizontal, mais ou menos, ela tem a ver com análise de desempenho. Né? Ela deveria ser distribuída com análise de desempenho, mas não existe esse procedimento de análise de desempenho na Unicamp. Então, acaba sendo distribuída todo o mesmo processo. A promoção vertical, ela tem a ver com o aumento de complexidade, o aumento de autonomia, essas coisas assim. E, dependendo da categoria funcional que a pessoa está, ela não pode escolher horizontal ou vertical. Ela está travada para vertical. Então, isso é um problema do processo. E o outro problema do processo é você ter que fazer essas listas totalmente no escuro. Sim, lembro que para docente não é assim que funciona. Né? Você recebe o recurso e aí você consegue saber se vai abrir livro de urgência, se vai fazer promoção horizontal, essas coisas. Em todo caso, o processo tem seus erros, mas o importante é que esse processo aconteça todo ano. Não aconteceu em 2019, em 2021 não aconteceu por causa da Lei 103, e agora em 2022 aconteceu. Se acontecer em 2023, como tem um certo interstício aí da pessoa poder ser contemplada, você tinha 36 inscritos, está contemplando 21. Então, 22, se for, pega o outro, se for 15º. Então, assim, você está contemplando bem mais que a metade das pessoas, pensando que esse processo vai acontecer cada 3 anos, é esperado que na próxima vez que rodar esse processo, você tenha quase que 100% do IMEC nos últimos 3 anos, tendo conseguido alguma progressão, seja vertical ou horizontal.
O processo pode melhorar bastante, mas o importante é que tenha todo ano. O critério exato lá é o de menos. Cada um tem o seu próprio critério na cabeça. Mas se tiver um critério que seja coerente, que seja aplicado todo ano, é esperado que a cada 3, 4 anos a pessoa receba uma promoção. Bom, basicamente isso. Só uma pergunta, eu não entendo se a congregação definiu essa distribuição 80-20, por que agora precisa na CIDF para liberar a alteração? Se a gente tivesse decidido 78-22, os dois caberiam. Então, não caberia a nós alterar essa distribuição para 78-22 e aí não precisa pedir ninguém. Que eu acho que no cronograma da DGRH, essa definição precisa acontecer antes. Você não pode mudar a sua decisão. Ela já está fixo. Né? Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Podemos colocar para votação? Michael? Quero parabenizar a comissão pelo trabalho, eu sei que não é fácil, dizer que a gente está torcendo aí para ter o aporte para incluir o 15º, é totalmente meritório. Parabéns à comissão. A comissão e ao parabenizar o alto nível da demanda que a gente tem de promoções. Fica chateado de não ter recurso para isso, a instituição não poder nesse momento. Na verdade, eu estava vendo, eu assisti o Consul, assisti a CAD, né? Tem uma discussão hoje sobre atender a todos os primeiros colocados da. No caso, eu sou uma das interessadas, né? Mas não estou aqui como, vamos dizer, como membro da. Aliás, estou só não como membro da congregação, mas Beatriz mesmo. Então, eu queria saber qual que é a posição da diretoria em relação a isso, porque eu vi que é um documento dos ATUs, né, que eles fizeram, e eu vi que tem alguns diretores que também se manifestaram favoráveis e tal. Eu queria saber se o IMEC falou alguma coisa, se mostrou favorável a essa situação, porque no caso tem da vertical, né, teve 3 listas, e a gente conseguiu contemplar 2 listas dos primeiros colocados, mas faltou a última. E aí, queria saber mais esse mesmo, o posicionamento de vocês. A Beatriz está dizendo que teve um documento das CPUs de todas as unidades apoiando que pelo menos o primeiro colocado em cada uma das listas fosse contemplado com a progressão. Teve apoio total, integral de todos os diretores. Eu não estava no Consul, estava viajando, cheguei antes de ontem de viagem, eu não estava presente, mas até onde eu sei, isso ficou para o futuro. Ficou, outro jeito de dizer, não foi aprovado. Ficou como uma proposta, agradeceram a proposta, etc., mas não aprovado. Uma discussão lá para frente. Então, da próxima vez, sei lá, atender todas as listas. E vai ter discussão na CNDF, da análise possível. Que seria hoje, né? Tá. Só a carta foi lida e no Consul, na CAD, na SAP, no CEP, eu estava na CAD e o próprio professor Sartre argumentou que ele falou, não dá para fazer nada aqui, obviamente. Ele justificou que havia uma regra prévia para ser feita essa distribuição e, portanto, eventualmente tem aquela questão, podia ter contemplado mais gente se fizesse uma distribuição diferente. Então, no fundo, a resposta do Sartre foi, olha, você poderia ter feito uma outra conta e poderia contemplar todos os primeiros lugares das várias listas. Mas eles iriam avaliar esse contexto eu entendo que seria para uma próxima rodada. Agora, a universidade tem algum recurso, de fato, inesperado nesse ano ainda, então, com certa pressão, talvez saia, pelo menos, pingado aqui e acolá.
sem grandes expectativas, mas não é impossível. Aliás, o impacto, se fosse progressão para todos, o impacto não seria tão grande. Mas não é só os primeiros, mas se contemplasse todos que têm média, o impacto não é tão grande comparado com outras sessões que seriam desfavoráveis em todos os respondeu sua pergunta? Respondeu. É mais uma. Chega a ser uma crítica ao processo mesmo, né? Porque acaba sendo uma falha, porque você se inscreve, você demanda um tempo e tudo mais. Aí você fala, opa, fiquei em primeiro, né? Estou lá. E aí não, né? Então tem uma quebra de expectativa, tal, situação. Mas é só para saber mesmo o que vocês achavam, tal, mas é isso. Não, eu entendo. Você entra numa categoria, entra numa fila da categoria, se soubesse que não ia ter ninguém naquela categoria para se contemplar, você nem entra. Né? Exatamente. Tem horas, dias de trabalho. Eu não entendo por que não. Mas conta com o meu apoio, o que eu puder fazer. Pessoal, vamos colocar em votação, então, esse último item. Vamos fazer votação ativa. Favoráveis, levantem a mão. Só para acordar a gente. Tornou mais difícil. Você vai descontar. Abstenções e contrários. Então, mais fácil. Aqui é uma. Talvez, para deixar. Por que ele não levantou a mão? Seu Pedro. Obrigado, seu Pedro. Obrigado, seu Pedro. Eu só, mais uma vez, não os novos docentes que serão contratados e parabenizar os contemplados e os mesmos não contemplados também pelo alto nível e torcendo para que. Obrigado, boa tarde a todo mundo.